Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 25 ao dia 31 de março de 2024. Quais são as principais energias, os principais aspectos para essa semana que a gente tem, semana de lua cheia, onde essa lua vai ser eclipsada, porém é um eclipse mais suave, que eu expliquei isso para vocês no vídeo que eu fiz sobre o eclipse lunar no signo de Libra, que está aí no card de informações. Para quem não viu, vale a pena ver, para que vocês possam entender o que é esse eclipse, o que esse momento está pedindo. Lembrando que a lua cheia é um momento de conclusão, ou seja, nós estamos colhendo os frutos daquilo que a gente vem trabalhando da energia pisciana. Então, nós iniciamos a lunação aqui e a gente chegou a esse ápice. E essa semana é esse ápice, é a conclusão, é a colheita, é ter os resultados daquilo que a gente intencionou. Mas lembrando, nós estamos falando de um eclipse no signo de Libra, onde a gente teve um eclipse lá em outubro de 2023, que também iniciou com um eclipse aqui no signo de Libra, só que foi um eclipse solar. E também, como eu falei no vídeo para vocês, é um momento de olhar para o passado. Por que o passado? Porque a gente está tendo um eclipse lunar, né? Lua já fala de passado, mas a gente também está falando de um eclipse próximo aí, alinhado ao nó do sul. E o nó do sul são histórias do passado, coisas que já aconteceram lá atrás. E como a gente está falando de uma energia de resolução, de colheitas, é entender o que é que você está colhendo, é entender os processos que você está finalizando, o que é importante deixar para trás. E é importante dizer e fazer uma correção aqui nesse vídeo do vídeo anterior. Eu falei aqui para vocês que a Lua ela estava no perigeu, mas na verdade ela está no apogeu. Tá? Aqui, olha, o apogeu é o ponto mais distante. Quanto mais próximo da Lilith, mais distante a Lua está da Terra. Quando a Lua está oposta à Lilith, é quando ela está no perigeu. E eu peço desculpas aqui para vocês porque eu confundi os nomes. E uma forma de fazer vocês lembrarem quando que é apogeu e quando que é perigeu, o perigeu a gente inicia com a letra P e a gente pode colocar perto ou próximo. E o apogeu, que inicia com a letra A gente pode colocar afastado. Então, quando a Lua está afastada é apogeu, quando a Lua está próxima é perigeu, tá bom? Só para que eu corrija a confusão que eu fiz no outro vídeo, e aqui eu estou explicando para vocês uma forma de gravar isso na cabeça de vocês, tá bom? Para que vocês não confundam, principalmente por eu ter cometido o erro lá no outro vídeo, tá? Então a Lua está ali no apogeu. Lembrando que a Lua estando no apogeu, é por isso que a gente tem aqui, olha, uma semana em que a gente vai ter. Vocês veem que a gente inicia a semana com a Lua no signo de Libra. Na quarta-feira a gente tem a Lua em Escorpião. Vai até sexta-feira e no sábado entra no signo de Sagitário e só na segunda que entra no signo de Capricórnio. Então, a Lua ela está caminhando muito lentamente nessa parte aqui. Por que que fica mais lenta a Lua aqui? Justamente por ela estar nesse ponto mais afastado, no apogeu. O que distancia um pouco, aprofunda um pouco as questões das nossas emoções. São questões que estão longe, que inclusive pode estar numa linha de esquecimento, mas talvez a gente esteja intuindo pela sensibilidade pisciana que algo está vindo, né? Que tem alguma questão que precisa ser resolvida. E essa semana vai ser bastante assim. E com os aspectos que a gente vai ter, é muito provável que essas coisas venham de forma a nos surpreender, tá? Talvez a gente veja algumas coisas que provavelmente a gente não esteja nem preparado, nem contando que aquilo possa aparecer. Então é importante a gente entender que nós temos uma semana aí de eclipse. Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter a Lua minguante acontecendo no signo de Capricórnio, que traz a regência de Saturno que está lá, junto com Marte e Vênus. Então aqui vai ser uma colheita, porém com as faturas vindo daquilo que a gente não entender, principalmente nessa semana. A gente está em uma semana para a gente entender os processos realmente, se preparar para uma justiça, porque o signo de Libra fala de justiça. É quando alguns resultados saem de uma forma que às vezes a gente olha e fala assim, uai, mas por quê?
Mas se você olhar lá para trás, talvez você entenda o resultado que está vindo aqui e consiga até mesmo ter uma certa humildade de aceitar que, caramba, de repente eu errei lá atrás, eu fiz alguma coisa que não devia lá atrás, eu falei algo que não era bacana, eu menti aqui, eu me confundi ali, eu errei ali. Ou seja, é quando a gente olha e fala, tudo bem, eu sei que eu errei e vamos lá, vamos colher os frutos desse erro. Ou pode ir para o outro lado. De repente, venha um resultado em que você vai ter a resposta de uma pessoa que talvez venha a pagar, entre aspas, pelos seus erros, né? Ou seja, a justiça talvez seja feita, de repente você venha receber os seus direitos. Isso tudo está meio que englobado nessa semana. Lembrando que é uma semana de eclipse, e sempre que nós temos um eclipse, mesmo sendo um eclipse penumbral, que eu expliquei no outro vídeo, revelações vêm, questões que estão desdobrando desde lá de trás estão se abrindo. E é quando essas coisas vêm para que elas sejam marcadas, para que elas sejam resolvidas, vistas e trabalhadas. O eclipse, ele tem esse potencial, um potencial de trazer para que a gente trabalhe. Mas olhando para um lado mais ocultista dos eclipses, que eu expliquei um pouquinho o sentido desse lado mais oculto dos eclipses em um vídeo que eu fiz aqui no canal, tá na playlist de eclipses que tá aqui nos links abaixo. Eu acho que é o primeiro vídeo, onde eu explico que o Sol é o pai, a Lua é a mãe e a Terra, aqui no meio, é o filho. Quando nós temos o Sol irradiando a luz aqui na Terra para o filho e a sombra desse filho encobre a Lua, que é a mãe, simboliza que nós estamos em um momento em entregar sementes para a mãe, para ela germinar. E não por acaso nós temos aí para essa semana a Imperatriz como arcano da semana. Só que esse arcano da semana ele está trazendo outras informações. Primeiro, a Imperatriz ela fala de uma energia muito vinculada à felicidade, à busca da felicidade, à busca do bem-estar, à busca de paz, de harmonia, de abundância, de realização. A Imperatriz saindo para a gente nessa semana em que a gente está tendo um eclipse e uma lua cheia no signo de Libra e aonde a gente tem a Vênus exaltadíssima no signo de Peixes, conversando com o maior benéfico do zodíaco, que é Júpiter. Inclusive essa conversa está ocorrendo hoje, no domingo, que eu estou enviando esse vídeo para vocês. Quando a gente tem a Imperatriz, ela está dizendo para a gente o que falta para que você seja feliz, para que você tenha abundância, para que você se liberte daquilo que está drenando, sugando a sua energia, que está tirando a sua paz, a sua harmonia. Na verdade, o foco dessa Imperatriz é: seja feliz, faça aquilo que faz bem para você, nutra aquilo que melhor te cabe, que melhor te alimenta, fortalece. Esteja rodeada de tudo aquilo que é bonito, que é belo. Busque a beleza nas coisas. A Imperatriz também fortalece o feminino, fortalece e empodera, traz uma conexão com o nosso feminino. Seja você homem, seja você mulher, mas é o feminino, é aquilo que você tem capacidade de nutrir e germinar dentro de você. É o que você deseja, o que você quer. É claro que essa energia precisa do imperador, assim como o imperador precisa da imperatriz. Um precisa do outro para a coisa se concretizar. E lembrando, a gente está com Marte e Vênus no mesmo signo de Peixes. E nós estamos com o Sol no signo de Áries, que está ligado a Marte, e nós estamos com a Lua no signo de Libra, que está ligado a Vênus. Então, se você estiver alinhado, equilibrado, focado, decidido, sabendo o que quer, essa semana ela está extremamente próspera para ótimas colheitas. Você pode ter ótimas colheitas. Você pode mudar situações ao seu redor. Esse arcano ele está dizendo, se você quer mudar uma realidade, você consegue mudar essa realidade. Porque você deseja isso, porque você quer, você está buscando essa força dentro de você. E você acredita nessa força. Você acredita em si. Você acredita nessa força criadora. Por quê? Porque a Imperatriz traz a energia da criatividade. Ela está muito ligada à força da natureza, onde a gente tem Júpiter no signo de Touro, conversando com a Vênus. Entenda os processos naturais das coisas, entenda a natureza. No momento que você entende como essa natureza funciona, talvez você tenha paciência, tenha sabedoria de esperar Saturno junto ali no meio de Vênus
e Marte. Saturno está entre esses dois planetas. E a Imperatriz, obviamente, também fala desse fortalecimento dos sentidos. Para quê? Para o prazer, sim, para o bem-estar, para a satisfação profunda, principalmente dos sentidos. E é isso que ela está pedindo essa semana. Se você não está tendo prazer, se você não está tendo satisfação na sua vida, o eclipse está aí para te falar, olha, que frutos são esses que você está colhendo que está trazendo para você insatisfação? Percebeu quais são os frutos? O que você vai fazer com eles agora? Como você pode mudar esses resultados? É isso que a Imperatriz está enfatizando para a gente. Ela está meio que sendo um parâmetro para que a gente definitivamente perceba o que nos faz bem e o que não nos faz. Aquilo que faz bem, a gente mantém, nutre e alimenta. Aquilo que não faz bem, a gente descarta. Ou a gente trabalha para melhorar. O importante é ter consciência dessas duas energias, o que está bom e o que está ruim, e sabedoria de lidar com o processo de melhorar aquilo que não está bom. É ter consciência, maturidade para lidar com aquilo que precisa ser modificado. Porque lembra, Saturno é o planeta que está ali fiscalizando as coisas. Então é como se a gente estivesse fiscalizando aquilo que não está bom e aquilo que está bom, e separando, selecionando, para saber administrar, que é uma energia taurina, o signo de touro é o signo que administra tudo, ele é quem gerencia, para poder fazer essa seleção e a gente entender o que a gente quer, o que a gente não quer. E no momento que a gente souber o que a gente quer, o que a Imperatriz está pedindo para a gente é nutra isso. Expanda, Júpiter, alimente. A Vênus vai conversar aí na quinta-feira, às 10 horas e 58 minutos, em sextil com Urano. Lembrando que a Vênus está fechando o seu ciclo em relação a Urano também. Eu falei isso para vocês, expliquei isso para vocês em vídeos anteriores. Falei isso principalmente quando a Vênus fez quadratura a Urano aqui. Então nós estamos fechando os assuntos que a Vênus está querendo romper, se libertar, soltar, desatar os nós e os laços. E a Vênus conversando em sextil, essa semana de eclipse, junto com a Imperatriz para essa semana, gente, se a gente souber fazer bem esse trabalho, os resultados para o futuro, os resultados daqui para frente, pode ser que sejam ótimos. Talvez a gente consiga focar nessa energia do seu bem-estar, de olhar para si, de se achar, de se encontrar, que é o que o Nó do Norte está pedindo para a humanidade nesse momento. Está pedindo para que a gente se encontre, se ache, entenda o que é dentro das relações que não está bacana, que está tirando a nossa autonomia, o nosso poder de decisão, o controle da nossa vida. Então essa semana está muito bacana nesse sentido. A gente tem essa semana só esse aspecto aqui, mais importante, que é o aspecto principal, obviamente, junto com o eclipse e a lua cheia ocorrendo no signo de Libra. E aí na segunda-feira, que eu já pus aqui para colocar como um lembrete, no dia 1º a gente vai ter Mercúrio começando o seu movimento retrógrado. Então Mercúrio essa semana já está diminuindo a sua velocidade e a gente já está começando a ver questões lá de trás que ficaram mal compreendidas. Mas esse assunto eu vou falar para vocês na semana que vem. Tá bom? Mas vamos lá, vamos olhar dia a dia aqui para que a gente possa entender os aspectos da semana. Bom, na segunda-feira nós temos aí o eclipse, é o ápice dessa lunação pisciana, é um dia que vale a pena a gente prestar atenção aos sinais, aquilo que está vindo à sua consciência, aquilo que está se revelando, aquilo que está vindo como um puxão de orelha, como um gatilho, algo que está sendo despertado dentro de você. É dia de observação e de perceber como que as suas emoções estão conversando, principalmente com as suas sensações, o seu estado de espírito, observar como que você está em relação às outras pessoas, o que você sente, quais são as sensações que essas pessoas estão gerando dentro de você. É um dia de observação. Aí na segunda-feira, a Lua ainda está aqui no signo de Libra, só que ela vai fazer conjunção e oposição ao Nó do Norte, vai conversar em oposição a Quirón e vai conversar em oposição a Mercúrio. É um dia em que talvez nós tenhamos nossas feridas tocadas. Mais uma vez, essas feridas podem ser tocadas. Lembrando que Quirón já está direto e ele está pedindo a cicatrização das feridas. Por isso, seja o que for que venha aí como gatilho, como uma dor, entenda que nesse momento você está tendo a possibilidade de
curar as suas feridas, de cicatrizar essas feridas. Ao invés de ficar remoendo esses assuntos ou tirando o poder que você tem de autocura e projetando essa responsabilidade para o outro, pega essa responsabilidade para você e cure você as suas feridas. Entenda que a ferida é sua, que é você quem está sentindo e você pode modificar o que você está sentindo. Você pode tomar atitudes, que é a energia ariana, em relação àquilo que está te doendo. Mas aqui é muito importante lembrar que Mercúrio também vai fazer oposição. É um dia que vale a pena a gente prestar atenção em como que a gente vai falar com o outro. Porque como a gente está meio sensível, ainda mais com uma lua cheia transbordando aqui na energia libriana, talvez a gente tenha esse ímpeto de querer falar aquilo que está doendo na gente e não medir as consequências daquilo que a gente está falando. E lembrando, nós temos Marte e Vênus no signo de Peixes nesse momento. As outras pessoas podem estar muito sensíveis. Qualquer coisa pode ser um motivo para uma dramatização, ainda mais com Marte ali. E essa oposição está pedindo para que a gente tome cuidado. Cuidado ao falar, cuidado ao tocar uma outra alma, uma outra pessoa. Cuidado também com o que você faz e pensa a respeito de si mesmo. Como que você está se valorizando, como que você está se validando, principalmente em relação ao outro. Se você está tendo que calar muita coisa, que engolir muita coisa, e isso está te ferindo, isso está te incomodando, procure ter sabedoria e sagacidade ao falar, ao colocar isso para fora. Encontre estratégias para que você coloque isso para fora. Não de forma impulsiva e inconsequente. Pensa, analisa e fale aquilo que você precisa dizer. Expresse aquilo que você precisa dizer, mas com aquela empatia, ou pelo menos com a consciência de que, da mesma forma que você não quer que te firam, você também não precisa ferir os outros. Quando você não quer que toquem nas suas feridas, procure não tocar na ferida dos outros. Então essa segunda-feira ela está pedindo esse equilíbrio, esse ajuste, para que a gente não coloque os pés pelas mãos, tá? Aí a gente vai para quarta-feira, dia 27, aonde a Lua já entra no signo de Escorpião, e a Lua entrando no signo de Escorpião, ela densifica essa energia. Mais ainda porque no momento que a Lua entra no signo de Escorpião, ela ativa Plutão e Marte, que são os dois regentes de Escorpião. E olha o que vai acontecer nessa quarta-feira. A Lua vai conversar em quadratura com Plutão e em trígono com Marte. O que a gente tem aqui? Primeiro, essa quarta-feira ela pode expor aquilo que é feio, aquilo que é sombrio, as nossas vergonhas, questões delicadas, íntimas, pessoais, que inclusive podem ser assuntos tabu. Só que com a Lua conversando com Marte, em uma semana de eclipse em Libra, talvez seja aquele dia que a gente entenda questões como, existem karmas, existem dharmas, existe causa, existe efeito. Por quê? Marte estando no signo de Peixes, que é o regente de Escorpião, principalmente ali no primeiro decanato, o que a gente tem aí? A gente tem uma energia pisciana que é compreensiva, que tem compaixão, que trabalha o amor universal, porém o signo de Escorpião é aquele signo que fala o seguinte: você errou, aprenda a lidar. Se você fez besteira, a responsabilidade é sua. Agora conserte, transforme-se, supere. Aquela energia que fala, vá superar os seus problemas, lide com as suas crises, saia do fundo do poço, tome atitude, tome ação e entenda que você está colhendo aquilo que você plantou. Então, a gente tem uma quarta-feira que está com essa energia. Então, questões que vem aqui de Lua fazendo quadratura a Plutão em Aquário, talvez aquelas coisas que estão tocando na nossa ferida venham para a superfície e a gente sabe que essas questões são tabu, são questões que a gente não quer mostrar, que a gente não quer expor. Pode ser que essas coisas sejam expostas. Isso também é uma questão que pode vir para essa semana, questões não tão bonitas virem para a superfície e talvez ficar à mostra numa lua cheia, né? Que a lua cheia é sempre como se fosse a energia capricorniana, aonde os frutos estão lá expostos no topo da árvore, né? Quando a gente fala de Câncer, aqui são as raízes, aquilo que é íntimo e secreto. Quando a gente fala de Capricórnio, dessa mandala, é onde esses frutos estão expostos. Então a lua cheia é sempre essa exposição, as coisas ficam expostas, é um embate aqui, né?
um olhando de frente para o outro, nada fica oculto, porque o sol está iluminando tudo. Porém, a Terra está aqui no meio e está jogando uma sombra nessa lua. Não está ocultando a lua, mas está jogando uma sombra. Então, questões que estão vindo lá de onde a gente estava quase esquecido que aquilo existia, está vindo. E justamente por ser esses assuntos que a gente estava praticamente esquecido, é que pode vir aqui como uma surpresa, um choque, um baque. Um baque também porque a gente vai ter Urano ativado aí pela Vênus. Então é como se algumas máscaras caíssem e essa quarta-feira pode ser o início disso. Mas aí com a Lua conversando aqui com Marte, é aquilo de tomar para si a responsabilidade. Tudo bem, eu errei, eu causei, eu fiz, dá a bola para mim que eu supero essa questão, entende? Então é mais ou menos essa energia que está aí. É claro que a quarta-feira com a Lua fazendo quadratura aqui a Plutão, pode ser uma quarta muito densa, onde as relações talvez fiquem com aquela energia de pisar em ovos, de desconfiança, ou até mesmo aquela capacidade de entender e ver através das pessoas, perceber a intenção delas. Mas da mesma forma que a gente está enxergando as intenções das pessoas, o que elas estão manipulando por detrás das cortinas, talvez as outras pessoas estejam enxergando a gente também. E é aí que está a questão. É como se as coisas estivessem expostas, como se a gente não conseguisse ocultar, esconder as coisas, tá bom? Aí a gente vai para quinta-feira, dia 28, aonde a gente continua com a Lua no signo de Escorpião, mas a Lua vai conversar em trígono com Saturno, a Vênus vai fazer o seu aspecto aí com Urano, então Vênus e Urano vão conversar nesse dia, mas a gente tem ali no período da tarde e da noite, a gente tem a Lua fazendo oposição a Júpiter e a Urano. Primeiro a gente tem que entender que é um dia para a gente tomar cuidado, atenção aos seus atos. Por quê? Porque pode vir cobrança. Saturno está lá. A Lua vai conversar com Saturno. E lembrando, Saturno é aquele que fiscaliza. Ele está fiscalizando. As atitudes aqui precisam ser muito maduras, muito comprometidas. Comprometidas com a verdade, com o justo, com o correto, com o belo, com a empatia, com o respeito, sendo polido, educado, cortês, entende? Essas energias estão no ar. Mas com a Vênus conversando com Urano, é aquele momento de revolução na sua vida. É o momento que você pode trabalhar essa revolução. Você tem essa probabilidade, porque nós temos um sextil acontecendo, e sextil é um auxílio. Urano está dizendo, olha, você tem todas as ferramentas que você precisa para fazer uma revolução na sua vida. Você quer? A escolha é sua. Só que a Vênus e a Lua está conversando com Saturno nesse dia, não dá para ser um rebelde sem causa aqui. É importante ter responsabilidade, ter maturidade ao lidar com as mudanças que você quer fazer. Ou seja, você não vai chutar o pau na barraca, você não vai dar uma guinada de 180 na sua vida, se você não tem uma segurança, que é touro, do outro lado, se você já não tem um planejamento e uma estratégia para o depois dessa revolução. Então é você saber conduzir as mudanças de forma sábia e madura. Maturidade emocional, a maturidade emocional está vindo de Lua, ou seja, saber controlar as suas emoções, saber controlar os seus impulsos mentais, inclusive, saber esperar o momento certo, ter uma estratégia para aí sim decidir e fazer a sua revolução, de começar a fazer as mudanças e as transformações que você deseja na sua vida. Mas é um dia de muito chacoalho. Talvez aqui a gente fique muito chacoalhado, porque a Lua vai fazer oposição a Júpiter e a Urano. Então, é ter controle emocional. Se a gente não tiver, a gente pode colocar tudo a perder. Tá? Porque essa oposição aqui pode trazer um certo desespero, ansiedade, medos, e a gente pode recuar, porque de repente a gente não está vendo saídas que estão debaixo do nosso nariz, mas o medo está ali, então a gente deixa de enxergar as possibilidades pelo medo, a gente é vencido pelo medo, a gente pode ser vencido pelo conformismo, de estar conformado com aquela situação e voltar para ela e ficar confortável mesmo naquilo que não está bom, porque é conhecido e você já vem trabalhando aquela situação há muito tempo, então a gente pode recuar também. Essa energia pode ser uma energia de recuo, por não saber interpretar e ler as possibilidades que estão ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, se você estiver totalmente descontrolado emocionalmente, aí você pode colocar os pés pelas mãos.
Aí sim, agir de forma impensada, abrupta, por impulso e fazer uma caca, né? E Saturno está falando, não faça isso. Não faça assim. Tenha consciência e maturidade ao lidar com as situações, tá? Então, essa energia de quinta-feira, já na sexta-feira, no dia 29, a gente tem ainda pela manhã aqui, né, à noite, até às 16 horas, quase 17 horas, no período da tarde, a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Escorpião. E a Lua aqui nos últimos graus de Escorpião vai conversar lindamente com Vênus, com Netuno, e a gente vai ter essa energia praticamente aí até o final do dia. Então, o que a gente tem? Depois desse dia aqui super agitado, nós temos uma sexta-feira em que a gente pode fazer uma limpeza, recuar um pouco, sair de cena, entrar em contato com você mesmo, silenciar as coisas ao seu redor, se ouvir, se sentir, trabalhar com a sua espiritualidade, se conectar com a natureza, conectar com o seu poder regenerador. Sabe quando a gente está aqui na batalha, na luta, e a gente se fere, a gente se machuca? E aí aquele guerreiro vai, recua, cuida das suas feridas, se fortalece, se alimenta, descansa e depois vai de volta à luta? É mais ou menos isso. Essa sexta-feira é como se fosse esse dia de recuo. É você recuar um pouco para se fortalecer e encontrar o seu poder pessoal. Se alinhar novamente, porque aí, no fim do dia, a gente vai ter a Lua aqui em Sagitário e a Lua vai conversar em sexto com Plutão. A Lua conversando em sexto com Plutão é justamente isso, é você se fortalecer na fé, também entender as justiças que estão ocorrendo, entender o que é aquilo que você está colhendo, por que você está recebendo bons resultados e maus resultados, é entender tudo isso, mas ao mesmo tempo, você está buscando esse poder de regeneração, você está buscando se regenerar, renascer das cinzas, através da sua fé e da compreensão do justo. Ou seja, não é ficar reclamando das coisas, dos resultados, é o que eu vou fazer com o que está me acontecendo. Qual é a saída que eu tenho? O signo de Sagitário não lamenta as coisas que acontecem, o signo de Sagitário busca saídas, busca resolver da melhor forma possível, compreendendo os resultados, entendendo os porquês e falando, tá, tudo bem, eu acho que foi isso que eu fiz, é justo, tudo bem. Como é que eu melhoro isso? Como é que eu resolvo isso? O que eu faço aqui? E busca, faz essa busca por esse conhecimento, procura sair dali. Então, é uma energia que está dando para a gente força de superação. Então, a gente tem aí uma sexta-feira que está trazendo muita essa energia de recuo, de descanso e de se reenergizar, de se fortalecer, se regenerar e renascer. Imagina, é uma força poderosíssima. Aí a gente vai para o sábado, dia 30, aonde a Lua aqui, no signo de Sagitário, vai fazer quadratura a Marte, vai fazer um trígono lindíssimo aí, e poderosíssimo para o Sol, vai fazer uma quadratura a Saturno e vai conversar com os nodos aí em trígono, com o nodo norte e em sexto com o nodo sul. Uau, que sábado! Primeiro que essa energia de sábado, ela está pedindo atenção, antes de tudo ao fanatismo e principalmente à empolgação. Lua sagitariana com Sol ariano em período de eclipses, antes de eclipse no signo de Áries, gente, esse é o momento realmente para a gente ter cautela aqui. Principalmente porque Júpiter está lá no signo de Touro, que é o regente da Lua. Aqui fala muito de teimosia, de crenças limitantes, de fanatismo, de você ficar preso a uma ideia. E o pior, ter tudo isso e se empolgar, sabe? Ficar super empolgado, super inflamado com isso. Como a gente teve uma sexta-feira de descanso e para reenergizar, é importante a gente não ficar com essa energia em peixes, criando historinhas na nossa cabeça. Sabe quando a gente começa a criar histórias, inventar histórias na nossa cabeça, achar inimigos aonde não tem, buscar pelo em ovo, e de repente a gente está criando uma história mirabolante na nossa cabeça, e quando a gente sai daquele transe, quando a gente sai daquela bolha de enganos e fantasias, a gente se empolga e coloca tudo a perder? Mais uma vez, colocar tudo a perder? O sábado está assim, cuidado com esses enganos,
Cuidado em criar histórias que não existem na sua cabeça, criar teorias ou ficar idealizando coisas que de repente não são nem possíveis de serem feitas, porque de repente você só está idealizando aquilo na sua cabeça. Lembrando que Mercúrio, ele já está próximo da sua retrogradação, ele está quase parando no céu. Então a gente pode trazer muitas ideias fixas para nossa cabeça. Então é um dia para tomar cuidado, tá? Aí a gente vai para o dia 31, domingo, que é onde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Sagitário, conversando com Quirón em trígono, fazendo quadratura para Vênus, conversando em trígono com Mercúrio, já praticamente parado no céu, e conversando em quadratura com Netuno. Aqui é um dia muito importante para a gente prestar atenção ao fanatismo, prestar atenção a mentiras, fugas, vitimismo, cuidado com enganos e, principalmente, mais uma vez, idealizações. Idealizações que só acontecem na nossa cabeça. É aquilo que é ideal, que é mágico, que é perfeito. É aquilo que a gente aumenta de tamanho e exagera naquelas ideias, naquelas sensações, naqueles sentimentos dentro da gente. Cuidado. Por quê? Aqui existe uma energia muito favorável a enganos, mentiras, sabe aquela conversa fiada? Lembra que a gente está trabalhando as relações? Esse dia pode ser aquele dia que, depois que você deu aquela guinada, que você fez aquela revolução na sua vida, pode ser que algumas pessoas voltem. Mercúrio começando ali a retrogradar, né? A gente vai ter ele retrogradando na segunda. Talvez aquela pessoa volte e solte aquela ladainha no pé do seu ouvido e venha com uma lábia que é como se fosse o canto da sereia que vai te hipnotizar e de repente você vai ser levado por aquilo. E quando você vê, você está no fundo do mar, junto com aquela pessoa. Está preso de novo, está amarrado de novo aquela pessoa. Essa semana está mais ou menos assim, é como se a gente tivesse conseguido sair de uma prisão, mas o fim dessa semana é como se a gente tivesse esses carcereiros tentando pegar a gente de volta e trazer a gente pela conversa, pelo engano, pela mentira, pelo convencimento. Vem, lá era melhor do que aí fora, volta para lá. Lá você tem comida, você tem teto, você tem proteção, aqui você está ao relento. É esse tipo de conversa que você olha para sua segurança, olha para sua estabilidade e você fala assim, meu Deus, estava ruim lá, mas de repente é o melhor lugar, porque aqui eu estou ao relento. Aqui um monte de perigo pode acontecer comigo. E aí a gente vai criando uma miragem na nossa cabeça e as pessoas podem colocar essa miragem na nossa cabeça e a gente acreditar que a gente está na pior e que lá onde não estava bom, por mais que não estivesse bom, era melhor do que aquele pior que a gente está imaginando que possa ser. Entende? Então, cuidado nesse domingo, porque o domingo está trazendo essa energia. A gente pode ser muito enganado e muitas coisas que a gente vem trabalhando para se libertar, para soltar, para deixar ir, para escoar do nó do sul, pode ser que venham forças para tentar trazer você de volta para lá. Sabe? De puxar você de volta para aquele lugar que não tá bom. Então prestem atenção, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana de eclipse, de lua cheia no signo de Libra. Vamos lembrar dessa linda imperatriz que está nos mostrando o que é paz, o que é harmonia, o que é bem-estar. Escolha essa energia para si mesmo, mas ela é verdadeira. A sua paz é a sua paz. Não é você colocar uma peneira em cima de um problema, de um conflito e não querer entrar em discussão com alguém e optar em se calar para poder ficar em paz, entre aspas. Não maquie a sua paz, não engane a si mesmo, seja verdadeiro, busque a imperatriz que existe dentro de você. Toda essa beleza da imperatriz existe e está ao alcance das suas mãos se você quiser. Mas seja sincero, verdadeiro com essa sua paz, com essa sua prosperidade, tá bom? E é isso, pessoal. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar seu comentário aqui embaixo, que ele é muito importante, de se inscrever, acionar o sininho, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Um beijo grande para todos, uma linda semana de lua cheia no signo
signo de Libra, onde a Vênus está ativadíssima, uma semana de eclipse, que a gente saiba realmente eliminar aquilo que precisa ser eliminado para que o novo entre de forma esplêndida, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.